Boa tarde! Tô chegando! Vamos aprender sobre inflação, Selic, nosso dinheiro. Vamos lá, vou colocar aqui o conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre a inflação e a Selic mexendo com o nosso dinheiro. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Ei, Luana, seja bem-vinda. Zu. Boa tarde, pessoal. Vamos entrando e vamos convidando os amigos. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, o nosso dinheiro. Muito bem, vou só fixar aqui o conteúdo. Pronto. Boa tarde, pessoal. Deixa eu ver quem está comigo aqui agora. Luana, Zulfi, Valdaré, Leonardo. Sejam bem-vindos. A Ana. Muito bem, muito bem. Ei, prof. Ei, querida. Eu não sei se é... Ah, é Luana. Tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Então, pessoal, eu vou começar aqui me apresentando. Hoje eu faço uma live mais curtinha. Geralmente eu fico 30 minutos na quinta-feira, porque eu sei que é horário de almoço. Então eu estou aproveitando esse momento para falar com vocês, né? Então é a oportunidade que a gente tem de estar ao vivo. Então se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa responder na hora, eu vou responder. Se não, pode me mandar no direct que eu terei o maior prazer em responder vocês, tá bom? Vai ser um prazer. Então o que está acontecendo no momento? A taxa Selic, ela está perdendo da inflação há mais ou menos um ano. E o governo começou a fazer pequenos gatilhos, né? Está aumentando a taxa Selic gradativamente. E a gente continua perdendo da inflação, né? Então a gente fica sem saber o que fazer. Onde eu vou colocar meu dinheiro? Então, eu já trouxe alguns posts falando sobre isso, já gravei reels falando sobre isso, mas hoje eu resolvi abrir um momento para falar da inflação e da Selic, né? A inflação, às vezes, é um mal necessário. Quando você tem um período onde você está deflacionário, ou seja, a inflação está negativa, significa que a economia está parada, né? Ela está retroagindo, que a gente está produzindo menos. Então, o país não está crescendo. Nós estamos num momento diferente, a gente está num momento inflacionário. Existem as principais inflações que a gente pode visualizar, que é mais fácil de entender, é a inflação de demanda, que tem a ver com o consumo, tá? Mas também existe a inflação que tem a ver com o custo, porque o custo de produção aumenta. Então, o que aconteceu o ano passado? O ano passado, nós tivemos uma quebra de produção. Alguns países fecharam fronteira, a produção industrial caiu, porque eram menos pessoas que podiam ir trabalhar, e com isso houve uma queda da cadeia produtiva. E essa queda da cadeia produtiva pode ser percebida desde do ano passado para cá, quando a gente vai comprar alguns insumos e não encontra. Por exemplo, eu tenho alguns alunos meus, alguns mentorados, que eles são dentistas. E o que acontece com o dentista na hora que ele vai comprar luva, máscara e outros insumos? Está mais caro. A gente também percebe isso quando a gente vai no supermercado. Quando a gente vai comprar o arroz, o feijão, o material de limpeza, a gente percebe que o preço só vai avançando. Mas isso não é só reflexo, quando eu falo de supermercado, não é só reflexo do ano passado. É também reflexo desse ano, que a gente está vivendo um período de seca, depois veio geada, então fica mais caro o alimento, né? E o que o governo vem fazendo nos últimos dias, né, nos últimos meses? Ele vem aumentando a taxa Selic. Mas o que tem a ver a taxa Selic com a inflação? E o que isso impacta na nossa vida? Bem, inflação impacta no nosso bolso. Por que impacta no nosso bolso? Porque vai ficar mais caro consumir, às vezes até o bem de consumo imediato, que é a alimentação, é o vestuário, é o gás de cozinha, é o aluguel. Então, assim, isso impacta na vida do brasileiro. Então, o governo, sim, precisa ter atenção com a inflação. Ao mesmo tempo, impacta também o investidor,
Por que impacta o investidor? Porque às vezes a taxa que ele tem de remuneração fica menor que a inflação. Então eu vou explicar isso. Deixa eu só ver quem entrou aqui para dar boas-vindas. Suzana, seja bem-vinda, Suzana. O Mazinho, seja bem-vindo, Mazinho. Então, pessoal, quem está aí comigo e que gosta desse assunto e acha que outra pessoa possa também curtir e isso impactar a vida dela positivamente, manda um aviãozinho, tá? E se vocês estiverem gostando também do conteúdo, dá uns coraçõezinhos aí pra mim, que eu vou ficar feliz demais, tá? Ó, começou a chegar coraçãozinho, é só pedir. Então, gente, pra quem tá chegando agora, se alguém não me conhece, que for assistir essa live gravada, eu sempre tento deixar gravada. Só se acontecer algum problema com o Instagram. Mas, no geral, eu tenho conseguido deixar gravado, tá? Meu nome é Patrícia Metzger, eu sou educadora financeira. Trabalhei 23 anos no mercado financeiro, dei aula na faculdade também por muito tempo e agora eu sou educadora financeira. Então, o meu objetivo é compartilhar os meus conhecimentos, tá? Compartilhar aquilo que eu aprendi na vida, que eu aprendi na faculdade e aquilo que eu coloco em prática. Porque o que eu falo para vocês é o que eu faço. Eu não indico aquilo que eu não faço porque eu não vou saber ensinar, né? Então, eu tenho esse foco. E o que aconteceu então no último ano em termos de juros, né? Eu peguei aqui, ó, eu anotei um tanto de informação para não confundir nada. O IPCA fechou nos últimos 12 meses em 9,11%, tá? E o CDI? 2,5%. E a Selic? 2,46%. Então, para quem está chegando e que não sabe o que é CDI e Selic, a Selic é a taxa básica da economia. O governo determina qual vai ser a Selic através de reuniões que acontecem em ciclos de 45 em 45 dias. São 8 reuniões ao ano, fixas, tá? Pode ocorrer reunião esporádica também. E essa taxa Selic, ela remunera os títulos públicos. Então, muita gente já deve ter ouvido falar do chamado Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? É um canal onde o investidor pode adquirir títulos públicos. Pode ser um título atrelado à Selic, ou seja, a sua remuneração vai ser com base na Selic. Pode ser um título atrelado a uma taxa pré-fixada, então você vai conhecer a sua taxa. Ou pode ser um título que pague IPCA mais uma taxa pré-fixada. E o que é IPCA, gente? IPCA é o índice que mede a inflação geral. É o índice que o governo usa para medir os preços dos produtos e serviços, dos principais que nós temos no mercado. Então, é com base no IPCA que o governo toma a decisão se ele vai ou não mexer na taxa de juros, tá? Então, ele também remunera os seus papéis com base no IPCA. Então, ele é um termômetro para o mercado, inclusive para o governo. Então, o Copom está ligado ao Banco Central e nessas reuniões eles tomam essas decisões. Então, nas últimas decisões do Copom, a taxa de juros vem aumentando. A última elevação foi de 1%. A taxa Selic estava em 4,25% e ela subiu para 5,25%, tá? Patrícia, então tá bom? Não, não tá bom. Por que não tá bom? Porque a inflação ainda está superando a taxa Selic. E eu falei também de CDI. O que é o CDI? O CDI é uma taxa de juros que é praticada entre as instituições financeiras, porque as instituições financeiras elas precisam de dinheiro para emprestar para os tomadores de crédito. Então ela capta de nós investidores e empresta, mas nem sempre o dinheiro é suficiente. Então pode vir a ser necessário que ele pegue dinheiro com outro banco e quando isso acontece, essa taxa que é cobrada de um banco para o outro é chamada de CDI, Certificado de Depósito Interbancário. E essa taxa, gente, ela anda pareada, ela anda bem próxima da Selic. Tanto é que, ó, nos últimos 12 meses o CDI foi 2,5% e a taxa Selic foi 2,46%. Joia, Patrícia. Mas então, o que eu faço? Eu aplico com base no CDI ou eu aplico com base na Selic? Se elas duas andam muito próximas, não faz muita diferença. O que a gente tem que analisar são outras situações. Por exemplo, a taxa é boa? Essa taxa está ganhando da inflação ou pelo menos está acompanhando a inflação? O banco que eu vou investir,
É um banco seguro? Não, não é seguro. Então, o que é mais seguro? O mais seguro é ainda o título do Tesouro. Por quê? É o menor risco do mercado. Que eu brinco assim, se o governo quebrar em cascata, quebra todo mundo. Então, o menor risco do mercado é o Tesouro, tá? São os títulos do Tesouro. Mas, Patrícia, então eu vou comprar só título do Tesouro? Não necessariamente, porque você pode diversificar os seus investimentos, tá? E com isso alcançar melhor retorno, tá? E essa diversificação, ela não pode acontecer só pensando no curto prazo ou só pensando no longo prazo. Você precisa entender os objetivos do seu investimento para que você consiga fazer uma boa diversificação. Porque a gente tem dinheiro que a gente pode vir a necessitar dele no curto prazo. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu chamo de curto prazo até 2 anos. Mas o curto prazo tem a ver com um projeto a ser realizado ou reserva de segurança. Então você tem que saber qual o destino daquele dinheiro. Não, Patrícia, não tem nada a ver com reserva de segurança, não tem nada a ver com um objetivo específico. Eu estou investindo para longo prazo, eu vou deixar esse dinheiro aplicado por 5 anos, 10 anos, 20 anos. Estou pensando na minha aposentadoria. Aí você pode diversificar mais. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. A Suzana está falando que as explicações são maravilhosas. Obrigada, Suzana. E a gente está falando aqui, então, retomando que a inflação e a Selic mexendo com o nosso dinheiro. Então tá, se a gente tem que diversificar e a gente está perdendo da inflação, o que nós podemos fazer, tá? Então vamos primeiro pensar em projeções, tá? O que tende a acontecer? Hoje a gente tem uma Selic a 5,25% ao ano. Significa então que o CDI vai ficar próximo de 5,25%. Geralmente o CDI fica um pouquinho maior, porque o risco entre bancos é maior do que o risco do tesouro direto, né, do governo. Então, se eu tenho um CDI, uma Selic um pouquinho acima e a inflação ainda está ganhando, o que eu preciso fazer? Lógico que eu preciso ganhar mais do que a Selic para pelo menos compensar um pouco dessa perda. Porque, gente, 100%, compensar 100% no momento, acredito que não. Porque a briga, eu até fiz um post falando isso, né? Um bonequinho brigando com o outro. A briga tá grande. A Selic subindo e a inflação resistindo. Mas o governo vai vencer. Por que ele vai vencer? Eu até comentei isso hoje com uma amiga minha. Ele vence porque ele não tem só a taxa de juros como instrumento. Isso é chamado instrumento de política monetária. Ele pode utilizar outras ferramentas que ele vai também fazer com que o mercado se mova a favor daquilo que ele quer. Então, se ele quer reduzir a inflação, ele vai estimular o mercado para reduzir a inflação. Então, quando ele aumenta a taxa de juros, automaticamente ele estimula as pessoas a investir. Então, quem estava gastando o ano passado, quem estava gastando recente, vai pensar assim, nossa, a taxa de juros está subindo, então eu vou ganhar mais dinheiro, o que eu vou fazer? Vou investir. Com isso, naturalmente, reduz o consumo. Então, as pessoas vão consumir menos. Se elas vão consumir menos, vai ter menos pressão para a elevação de preço, né? Lei da oferta e da procura. Um querendo comprar, o outro querendo vender. Mas se tem menos gente comprando, o vendedor vai ter que abrir mão do preço. Então, isso já favorece. Mas existem outros instrumentos, eu não vou citar aqui, porque senão vai ficar muito longo, mas existem outros instrumentos de política monetária que o governo pode trabalhar, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar aí para mim. Então, a projeção da taxa Selic para esse ano está em 7,25% ao ano. Bem, e a projeção da inflação? A projeção da inflação, eu não sei quanto que vai dar a inflação. Se a gente já soubesse exatamente quanto vai dar a inflação, ficava fácil, né? Já é bolinha de cristal, a gente não tem. Mas a tendência é que vai haver um aperto muito grande entre o nosso retorno e a inflação. E aí, o que eu sugiro que vocês façam? Primeiro, analisar o seu orçamento. Analisa no seu orçamento se da agora para frente, vamos pensar aí no próximo ano,
se vocês vão precisar de alguma parte desse dinheiro de vocês. Não, Patrícia, não tenho nenhum projeto, mas olha, é bem feito, gente, tem que ser uma análise bem feita. Olha, eu não preciso de nada, eu não tenho nada para fazer com o meu recurso. Ok, separa uma parte desse dinheiro e deixa como reserva de segurança. Lembrando o que é reserva de segurança? Aquele dinheiro que eu posso lançar a mão a qualquer tempo. Então, esse dinheiro que você pode precisar de lançar a mão a qualquer tempo, o que você vai fazer com ele? Você vai procurar uma instituição séria, que esteja com caixa bacana, com saúde financeira, e nessa instituição você vai buscar investimentos que acompanhem a taxa de juros, que no caso, que acompanha a taxa do CDI. Então pode ser um CDB com liquidez diária, que renda pelo menos 100% do CDI, tá? Porque tem banco que paga menos que isso. E de preferência, busque bancos que paguem mais que 100% do CDI, tá? Então eu até fiz uma listinha que eu vou passar para vocês com algumas ideias para vocês pesquisarem. Que bancos que têm pago mais que 100% do CDI? Os bancos digitais. Por eles serem menores e precisarem de abrir mais a sua carteira de clientes, ou seja, crescer mais a sua base, eles vêm oferecendo algumas opções cuja remuneração supera 100% do CDI. Então, esse dinheiro que eu chamo de reserva de segurança, vocês podem fazer isso. Patrícia, quais bancos? Aí eu fiz uma listinha, vou deixar para falar daqui a pouco, tá? Aí depois disso, o que eu tenho de opção? Vocês também podem comprar títulos do Tesouro, tá? Mas eu, particularmente, tenho algumas restrições a comprar títulos do Tesouro. Vou explicar por quê. O Tesouro, existe o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele está pagando hoje Selic mais 0,18. Deixa eu confirmar se é 0,18. 0,19. Selic mais 0,19 ao ano. Então, quer dizer que, à medida que o tempo vai passando, o governo vai corrigindo com base na Selic, que ela é uma taxa diária. A gente está projetando ela em 7,25, mas ela é uma taxa diária. E mais essa taxa de 0,19. Esse título, ele vence em 2024. O valor mínimo para investir nesse título hoje é R$ 108,92. São múltiplos desse valor. Então, se você quiser investir R$200, você vai ter que investir 217 e uns quebradinhos. Sempre múltiplos. Então, esse valor vezes 1, vezes 2, vezes 3, múltiplos. Então, é fácil investir. Só acumular R$ 108,92. Dá para fazer isso através do banco que você tem conta, dá para fazer isso através de corretoras também, tá? Então, é muito prático comprar Tesouro Selic, Tesouro Pré ou Tesouro IPCA, tá? Então, se vocês quiserem investir, por exemplo, eu tenho mais confiança em títulos do governo, quais são as opções? Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Pré. Qual que é a questão? Esses títulos, eles têm vencimento longo. Então, o Tesouro Selic vence em 2024. Aí com o vencimento mais curto. E qual que é o problema? Te dá liquidez? Dá liquidez. Só que ele paga Selic mais uma taxazinha pré. Essa taxazinha pré, que hoje está 0,18, ela oscila ao longo do tempo. Se você comprar, por exemplo, a Selic mais 0,19 e amanhã o Tesouro estiver pagando Selic mais 0,15, significa dizer que você está acima. 0,19 contra 0,15. Maravilha, você está ganhando. Agora, vamos supor que amanhã o governo não esteja pagando mais 0,19 e sim esteja pagando 0,29. O que vai acontecer? Você vai estar perdendo do mercado. E aí, o que acontece na sua rentabilidade? Você sofre a chamada marcação a mercado, que é a correção desse valor ao longo do tempo. Então, você pode encontrar, inclusive, em alguns dias, rentabilidade negativa. Por isso que eu não gosto muito do Tesouro Selic. Eu prefiro investir, por exemplo, num CDB que me pague 110,
100% do CDI, porque aí vocês não vão ter susto. É aquele percentual e é sempre positivo, tá? Ah, Patrícia, mas por que está negativo? Por causa desse exemplo que eu estou falando, a alteração na taxa de mercado. Eu tenho uma aula no YouTube que eu explico isso, tá? Mas o que é a atenção? A atenção é que dá liquidez, mas pode ter alteração de preço ao longo do tempo, tá? E essa alteração pode impactar o seu resultado se você for resgatar. Então, a gente pode investir como? Pensando no curto prazo. Tesouro Selic, podemos investir em CDB, que traz liquidez diária. E aí, os bancos digitais, eles têm trazido, assim, uma remuneração bem interessante. Então, eu estou separando alguns para vocês, que é onde eu faço. Eu não estou buscando outras opções. Eu estou buscando para vocês aquilo que eu analisei. Então, vamos lá. O PagSeguro, ele hoje está remunerando para aplicações de 3 meses 200% do CDI. Então, olha só. Se vamos imaginar aqui, eu vou trabalhar com uma taxa redonda, né? Mas é fácil aqui, ó. Selic de 5,25. Se o CDI é próximo da Selic, eu vou trabalhar com 5%. Dá mais, mas só para vocês entenderem. Significa dizer que 5% vezes 200% vai dar 10%. Significa dizer que eu vou ganhar 10% no dinheiro, 10% ao ano, no dinheiro que tiver a 200% CDI. Então, significa que eu estou ganhando da inflação. Então, por isso que eu gosto dessa taxa, que te oferece um plus. Eu estou investindo num banco menor, mas eu estou ganhando da inflação com dinheiro com liquidez, gente. Então, pensa só, eu tenho 3 meses para vencer. Então, durante 3 meses eu tenho liquidez diária. Quando vencer, eu faço uma nova opção. Eu não sei se daqui a 3 meses esse banco vai estar com essa mesma taxa ou se algum outro banco vai estar, mas eu estou pensando no hoje. Então, à medida que o dinheiro vai entrando, a gente vai criando a nossa reserva de segurança e com a rentabilidade que vai estar ganhando da inflação. Ah, Patrícia, mas eu tenho um dinheiro que eu estou pensando no longo prazo e eu morro de medo da inflação. Eu não quero perder da inflação. O que é inflação? A inflação é assim, ó, perda do nosso poder de compra. Então, imagina, eu gosto de dar o exemplo da banana. Imagina que você compra uma penca de banana ou 1 quilo de banana por R$5 hoje. E que a gente tem a inflação de 10% ao ano. Então, significa que daqui a 1 ano, você não vai conseguir comprar mais banana a R$5. Porque a inflação foi de 10%. Então, a banana vai me custar R$5,50. Então, quer dizer que eu estou tendo que desembolsar mais dinheiro. Ah, tudo bem, Patrícia, mas eu apliquei meu dinheiro. Peraí, você aplicou a quanto? Ah, eu apliquei e o banco me pagou 4% ao ano. Então, seus R$5 corrigidos a 4% perderam da inflação. Porque a inflação foi foi a 10%. Então, 10 contra 4, você perdeu 6%. Você não vai ter dinheiro para comprar banana, tá? É bobo falar, né, da banana, mas todo mundo, quase todo mundo come banana, tá? E isso impacta o arroz, o feijão, a banana, o vestuário, a luz, a água, tá? Então, o nosso dinheiro perde valor. Então, se você tem dinheiro investido, você tem que estar atento à inflação. Por isso que eu falei que é taxa Selic versus inflação versus taxa Selic. É uma briga, tá? A gente tem sempre que tentar ganhar dela. Mas pelo menos a gente conseguir empatar, já tá bom. Estamos preservando o nosso poder de compra, tá? Então eu dei esse exemplo do CDB, que paga 200% CDI. Isso também esteve, eu não sei se ainda tá, no Banco XP. O XP também estava pagando para novos investidores 200% CDI. Tem outros bancos que estão pagando 150, 170, então vale analisar. Só que, gente, cuidado com o banco. A gente tem que analisar a saúde financeira do banco. É um banco sólido? Pesquisa na internet, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, no final da live, um caminhozinho que vocês podem clicar, colocar lá na internet, no Google lá e pesquisar qual é a saúde financeira do banco que vocês estão pesquisando, tá? E é muito bom
ter conta em mais de um banco. Ai, que preguiça! Não, não pode ter preguiça. Tem que abrir a conta digital, fácil, tudo pelo celular, fotinha de documento, sua foto, bem tranquilo. E aí você vai ter acesso às novidades desse banco, se eles estão pagando mais ou não, tá? Ai, Patrícia, o que mais que eu posso fazer? Bem, eu falei também que além do dinheiro do curto prazo, que é aquele dinheiro que você pode precisar para uma reserva de segurança, uma emergência na sua vida ou um projeto de curto prazo, você também pode pensar no longo prazo. Aí quem pensa no longo prazo, sim, gente, eu acho que vale a pena, tá? Investir em títulos que paguem IPCA mais alguma coisa, porque ninguém sabe do futuro. Então, Patrícia, vou colocar meu dinheiro todo lá. Não. Mais uma vez eu falo, a gente não coloca os ovos numa cesta só. A gente tem que diversificar banco, diversificar produto, tá? Então, aonde você vai diversificar? Se você está pensando no longo prazo, você pode comprar Tesouro IPCA. Aí eu até trouxe aqui Tesouro pré-fixado. Então, eu peguei aqui 2 exemplos que não são tão longos assim, mas eu acho que é longo para pensando, não dá para pensar no curto prazo. Então a gente tem lá Tesouro pré-fixado, vencendo em 2026, que paga quanto? 9,5% ao ano. Aí também o Tesouro está pagando Tesouro IPCA, também vence em 2026, e ele paga IPCA mais 4,29. Agora olha que legal, gente, Tesouro IPCA paga IPCA mais 4,29, você pode investir a partir de R$ 58,46 hoje. Aí sempre múltiplos, né? Lembrando que é esse valor vezes 2, se você tiver mais dinheiro, vezes 3, vezes 4. Se você quiser comprar um tesouro pré, dá para investir R$ 31,12, só um minutinho. Ou seja, a partir de R$ 31 você consegue já diversificar também. E existe, pessoal, um produto que eu gosto bastante, a título de diversificação, também não é para colocar todo o dinheiro lá, nem concentrar em banco, nem concentrar no produto, que são as chamadas LCAs e também tem a LCI. Então, por exemplo, o Banco Inter, ele tem LCI que paga 100% do CDI e te dá liquidez diária. Mas como agora eu estou fazendo o PagSeguro, né, que é, na verdade, PagSeguro e PagBank é a mesma coisa, o PagBank está pagando mais, então eu optei em ficar no PagBank. E aí eu sempre estou mesclando, tá? Agora, qual que é a vantagem do IPCA? Do IPCA não, desculpa, da LCA. A LCA, que também tem a mesma vantagem da LCI, ela também possui a garantia do Fundo Garantidor de Crédito e toda a sua remuneração é líquida, não tem imposto de renda. Eu até falei isso na live passada. Então, só de não ter imposto de renda já te traz mais benefício, que é resultado líquido. Então, quando vocês forem investir, também olha isso. Quanto que de líquido eu vou colocar no bolso? Porque, exceto a poupança, a LCA e a LCI, também a LH, não tem imposto de renda. Ah, foi ótimo eu falar sobre isso. A poupança, tá? Boa parte, ou seja, uma parte significativa da população brasileira ainda investe na poupança. Se você está nesse padrão de investir na poupança, tá na hora de você acordar. Por quê? A poupança que começou, né? Quem investiu na poupança de 4 de maio de 2012 para cá, ganha 70% da taxa Selic. 70% da taxa Selic, eu calculei aqui, ó, cadê Selic poupança? Eu acho que eu não deixei aqui no papel, mas dá, a Selic é 5,25, dá 3,68, tá? Então, 3,68, exatamente. Então, se você comparar que você ganha 3,68, se você fizesse um CDB, você estaria ganhando 10, no exemplo que eu dei do PagSeguro, é complicado, né? Então, assim, você tem que analisar isso, que todas as vezes que você deixa de ganhar retorno no presente, você está comprometendo também o seu futuro. Porque por que a gente investe? A gente investir é o quê? É a tradução do poupar. Poupar é deixar de consumir hoje para consumir no futuro. Ou seja, para um consumo da aposentadoria, ou um consumo para a faculdade do filho, ou para uma viagem. Mas quando você investe mal o seu dinheiro, você está sacrificando o consumo do presente e está sacrificando o consumo do futuro.
Então você tem que tomar esse cuidado. Vamos aprender a investir, tá? A gente não pode ficar deixando para depois, procrastinando. A gente tem que trabalhar o hoje para a gente ter um futuro melhor. Que futuro? Ah, Patrícia, eu não estou nem pensando em ficar velho. Não, gente, não é o futuro da velhice. É o ano seguinte, o outro ano, programas com a família, fazer viagens melhores, é isso. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. A Jéssica entrou, a Luana tá falando que tá adorando, obrigada. Ó, a Nazinha tá aprendendo com a melhor, obrigada, Nazinha. Deixa eu ver isso aqui. Ó, a pessoa falou que para quem é leigo, esse assunto estou adorando. Ô, gente, obrigada pelos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, fala para mim, porque eu sou muito falante. Quem me conhece sabe que eu sou falante, e aí eu empolgo e vou dando tiro, né? Então vamos lá, voltando em produtos, tá? Que eu trouxe para vocês. Aí o que mais que eu trouxe como referência? Eu não estou falando para vocês que essas são as melhores opções, que não tem mais nada. Não é isso. Eu estou dizendo para vocês pesquisarem, tá? Estou dizendo para vocês terem a coragem de mudar, de buscar opções, de abrir conta em banco digital. Olha, eu abro a conta no banco digital, analiso o que ele tem e se eu não gosto, eu deixo a conta lá em stand-by, me esperando um dia eu voltar. Por quê? Porque eu abro conta em bancos que eu não pago tarifa. Eu vou pagar tarifa para testar? Não. Eu quero buscar as melhores oportunidades. Sabe por quê, gente? Ganhar dinheiro é difícil demais. Então eu tenho que saber guardar o meu dinheiro. E aí eu guardo com segurança e rentabilidade. Eu sempre busco o melhor retorno com o menor risco. E para alcançar melhores retornos, é necessário diversificar. É necessário conhecer o básico do mercado, tá? Ai, Patrícia, mas eu não sei nada. Bora aprender. Assistindo live, lendo, pesquisando. Hoje a internet é muito rica. Ah, Patrícia, li, pesquisei, continuam sabendo. Faz um curso, busca mentoria, mas voa. Não dá para ficar esperando as coisas caírem no colo. A gente tem que fazer a diferença, porque é a diferença na nossa vida. E é na vida da nossa família também, tá? Então eu trouxe aqui, ó, voltando, que o banco Sofisa está pagando em LCA 150% do CDI, mas o seu dinheiro fica parado 3 meses. Então, como é que você faz? O dinheiro que você precisa por curto prazo, você aplica em CDB, com liquidez diária. Tipo esse que eu exemplifiquei aqui, dos 200% CDI. Aquele dinheiro que você pode esperar 3 meses, você pode fazer esse tipo de investimento aqui, LCA e LCI, que eu gosto porque a rentabilidade é líquida. Então, se eles estão pagando 150% do CDI, é 150% do CDI no bolso. Quando eu pego um CDB que paga 200% CDI, não é 200% líquido, eu vou pagar imposto de renda. Como produto e eu busco liquidez diária, se eu resgatar antes de 6 meses ou até 180 dias, o imposto de renda é 22,5% sobre a rentabilidade. Então é 200% menos 22,5%, o que vai dar uma remuneração líquida muito parecida com essa LCA, que tem uma rentabilidade já isenta de imposto de renda, tá? Se você está pensando no longo prazo, você quer diversificar, pensando num projeto daqui a 5 anos, 6 anos ou até mais tempo, você pode comprar Tesouro Selic, Tesouro IPCA, que paga IPCA mais, como eu dei o exemplo aqui, ó, IPCA mais 4,29% ao ano. Esse aqui vence em 2026, existem outros, tá? Outros títulos do Tesouro, e aí você vai estar acompanhando a inflação, porque é um período de tempo muito longo, não dá pra gente calcular, tá? E também você pode estar comprando Tesouro pré-fixado. Por que Tesouro pré-fixado? Porque a taxa é fixa, você vai ter aquilo lá. Ah, Patrícia, eu não sei qual que eu faço. Se eu faço Tesouro IPCA, se eu faço Tesouro pré-fixado, se o dinheiro é de longo prazo, é muito difícil mesmo determinar. O que você faz? Divide um pouco em um e um pouco em outro. Não coloque todo o seu dinheiro num produto só, tá? É também possível comprar LCA ou LCI com vencimento mais longo, com taxa pré,
e também com taxa indexada ao IPCA. Então você pode diversificar isso aí. E aí com isso, gente, você vai ter uma cesta de produtos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Aqui, meu marido é meu assistente hoje, olha que legal. Falar sobre a LCI. Apliquei no Banco Inter, não queria poupança. Ah, ok. A Ciane tá me fazendo aqui um comentário que ela aplicou no Banco Inter porque ela queria sair da poupança, ela não queria poupança. Então, Ciane, mediante o que eu te falei, o Banco Inter, sim, ele tem uma remuneração boa, 100% do CDI, mas dependendo do volume que você investiu, vale a pena você diversificar. Por exemplo, às vezes você colocou todo o dinheiro num banco só. No passado, isso era muito comum, sabe, gente? Eu trabalhei em banco 23 anos, então, lógico que eu falava com os meus clientes para deixar todo o dinheiro comigo, né? Naquela época, que tem muito tempo isso, existiam poucos bancos no mercado e os grandes bancos era que dominavam o mercado. Não existia banco pequeno nem médio como existe hoje. Existia um ou outro, mas eles foram sendo gradativamente comprados pelas grandes instituições. Eu trabalhei no Unibanco e o Unibanco mesmo virou Itaú. Então, isso foi um processo contínuo e aí foi concentrando, e eu vou dizer que a gente ficou aí com as 5 opções durante muito tempo. Hoje não. Hoje a gente tem essas opções de grandes bancos, são bancos que têm agência, que nos prestam um serviço muito bom. Sim, a gente precisa deles, mas quando a gente está falando do nosso dinheiro, é legal diversificar. E aí vem essas opções que eu falei para vocês, que eu tenho visto no curto prazo. O PagBank, tem o Inter, tem o Sofisa, tem o XP, que virou banco, a XP era corretora, virou banco. Então, eles vêm trazendo oportunidades da gente diversificar o nosso dinheiro com mais rentabilidade. E aí eu trouxe para vocês, para ficar bem resumido aí, 3 opções de investimento. Eu falei para não colocar na poupança, já até fiz uma live falando sobre isso, poupança não, tá? Falei para vocês do CDB, que a boa parte do CDB oferece liquidez diária. O ideal é que vocês esperem pelo menos os primeiros 30 dias, tá? Porque antes de 30 dias tem um imposto que come uma parte da nossa rentabilidade. Aí coloca um pouco em CDB, um pouco em título público, um pouco em LCA. E por que eu estou falando um pouco? Porque eu não posso determinar aqui agora o percentual, porque cada um de vocês tem uma realidade e uma necessidade diferente. A minha vida é diferente da vida de vocês. Então, por isso que é importante, primeiro, vocês terem entendimento dos seus projetos. Os seus projetos de curto, de médio e de longo prazo. Eu divido os projetos em 3 partes, tá? Até 2 anos, de 2 a 5, acima de 5. E aí, baseado nessa divisão de projetos, vocês vão diversificar o dinheiro de vocês. Então, eu não posso aqui trazer para vocês uma fórmula mágica. Eu só estou trazendo para vocês uma atenção, que vocês precisam ter atenção, sim, com a inflação, porque ela come o poder de compra e come a rentabilidade do seu produto, tá? Do seu investimento. Então, a poupança, por exemplo, comparando a poupança com a inflação do período passado, a poupança ficou 6,71% abaixo da inflação. Os outros produtos que eu citei aqui também ficaram abaixo, mas eles não ficaram tão abaixo quanto a poupança. Então, a poupança a gente tem que correr. Lembrando que quem investiu antes de 4 de maio de 2012 tem uma remuneração mais alta. Está ganhando 6,71, se não me falha a memória. Então, esse aí não está perdendo tanto. Quem está perdendo mais são os investidores a partir dessa data, que é 4 de maio de 2012, que está na live também, que eu passei para vocês. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. A Deia. Oi, Deia. Seja bem-vinda. A Ciana está falando que só não queria na poupança, que também fala sobre a LCI, pus um dinheiro lá. Fiz bem? Ok, fez bem. Aí a dica que eu te dou, Ciana, LCI e LCA são os mesmos, têm as mesmas garantias. O dinheiro é destinado para públicos diferentes. Vou dar um exemplo. Quando você aplica numa LCI, que é o seu caso, o seu dinheiro foi utilizado pelo banco para empréstimos imobiliários. Quando a gente compra a LCA,
O nosso dinheiro é destinado a empréstimos ao agronegócio. Isso para nós não faz diferença nenhuma. O que faz diferença para a gente? Qual o banco que está emitindo esse título? Todos dois têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, tanto a LCI quanto a LCA. Qual que é essa garantia? Até 250 mil por CPF ou CNPJ. Aí a rentabilidade é isenta de imposto de renda, tanto na LCI quanto na LCA. Então, se você investiu, por exemplo, numa LCA que pague, ou numa LCI, que pague 110% do CDI, significa que você vai colocar no bolso 110% líquido. Ótimo, maravilha. Então, o que você tem que olhar? Qual banco pode estar te pagando um percentual melhor do que você tem? Então, a sua aplicação, por exemplo, eu até sei qual é a remuneração, porque está no Banco Inter, eu sei que existem outros bancos que estão pagando um pouco a mais. Só que você tem que balancear, por isso que eu falei a questão aí de objetivos, você tem que balancear. Posso esperar o tempo que eles pedem de liquidez? Porque no Banco Inter você tem na LCI uma liquidez a partir de 90 dias. Então, quer dizer, seu dinheiro tem que ficar lá por 90 dias, aí a partir do 90º dia, você pode sacar o dia que você quiser, tá? Até o dia do vencimento, porque no dia do vencimento volta o dinheiro para sua conta automaticamente e você vai ter que buscar uma nova opção de investimento. Agora, existem outras opções onde você vai ganhar mais, porém o seu dinheiro vai ficar bloqueado. Vai ficar bloqueado por quanto tempo? 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende da emissão. Então, a gente tem que olhar essas características. Aí, quando você tem objetivos muito claros para o seu dinheiro, quando você tem o seu orçamento e o seu planejamento muito bem feito, não tem problema, você vai em cima do orçamento. Aqui em casa eu faço em cima do orçamento. Eu vou precisar desse dinheiro daqui a 5 meses. Qual o melhor produto para usar, para investir, que eu vou ter ele disponível daqui a 5 meses? Aí eu vou nele. Não, olha, esse aqui eu não posso, porque talvez eu precise a qualquer momento. Se é uma coisa, um dinheiro que eu possa precisar a qualquer momento, eu preciso de liquidez diária. Eu preciso de sacar a qualquer tempo. E aí, eu não estou nem tão muito focada na rentabilidade. Mas é claro, se eu comparar um banco que me paga 200% e outro que me paga 100%, e todos os dois me dão o que eu preciso, que é a liquidez, óbvio, né? Todos vocês vão fazer a mesma coisa. Vamos investir onde paga mais, tá? Então, o foco é olhar a rentabilidade líquida. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Obrigada, Ciane. Muito bom. Alguma dúvida mais, pessoal? Querem me perguntar? Tá quase acabando a live. Eu já falei bastante, né? Então, alguma pergunta para mim? Joga uma bomba aí para ver se você resolver. Tem alguma pergunta aí, Humberto? Que eu tenha perdido? Porque às vezes eu tô aqui falando e eu não vejo. Então, para quem estiver chegando por agora, a inflação é Selic mexendo com o nosso dinheiro. Vamos colocar uns coraçõezinhos aí para mim, se vocês estão gostando, tá? E aí, gente, eu deixei aqui uma anotação que tem tanta diferença assim de um banco para o outro, Ciane? Tem sim. Por isso é que eu estou trazendo aqui alguns exemplos e estou dizendo para vocês assim: abram conta em bancos digitais e pesquisem. Antes de abrir a conta no banco digital, pesquisa a saúde financeira do banco. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo um caminho para vocês pesquisarem isso, tá? Depois que pesquisou a saúde financeira, está tranquilo? Abra a conta e aí você vai analisar o que ele tem lá dentro. Porque existe sim muita diferença, tá? Aí a Deia tá falando, se a Bolsa Americana é legal investir. Deia, não acompanho a Bolsa Americana, então não tem esse posicionamento para te dar, tá? Bolsa é um mercado de risco. Se você já investe em renda fixa, já investe em renda variável aqui no Brasil, a Bolsa Americana sim é uma ótima oportunidade para você diversificar. Mas a gente não coloca nossos ovos numa cesta só, tá? Existem 2 formas de você investir em Bolsa Americana. Você pode mandar o seu dinheiro para fora e investir direto lá, como você pode investir a partir do Brasil mesmo, fazendo BDR. Mas não é um mercado que eu acompanho, então não posso te dar uma opinião, tá bom? Mas existe a forma de fazer que a diferença é uma que o seu dinheiro já está lá dentro e a outra que você vai estar comprando
um pool de papéis, que são as BDRs, tá bom? Que são através de nota. Deixa eu ver qual pergunta. A Ana tá dizendo que não perde mais nenhuma live. Oh, que delícia! Vem mesmo. Convida seus amigos, é muito bom estar com vocês, gente. A Ciana já respondi. Bem, gente, o que eu tinha para passar para vocês hoje é esse, tá? Essa informação. É não deixar que o nosso dinheiro perca tanto da inflação. Tem momentos que nós não temos poder de gestão. Por quê? Porque o dinheiro que a gente precisa no curto prazo, a gente não pode estar correndo tantos riscos, e os papéis que remuneram com base no IPCA, que mede aí a inflação, eles são papéis mais longos. Então, assim, não dá para a gente sempre estar ganhando de tudo. Por isso que a gente precisa diversificar um pouquinho no produto, outro pouquinho no outro produto, porque essa diversificação vai acontecer aqui. Hoje eu ganho mais nesse do que nesse, e na média eu tenho vantagens competitivas, tá? Eu quero agradecer assim, ó, de coração, quem está aqui comigo. Vou deixar gravado, se quiser assistir novamente, ou se quiser compartilhar com seus amigos, façam isso. Porque quanto mais vocês compartilham, mais pessoas estarão com prosperidade financeira, que essa é a minha missão, tá? Eu tenho esse foco, meu foco é ajudar as pessoas a melhorar a saúde financeira. Se tá bem, fica melhor, tá? Se ainda não tá, fica, tá bom? Ó, beijão pra vocês. Segunda-feira, à noite, tem live, tá? Eu ainda não sei o tema, mas no final de semana eu divulgo pra vocês. Estou com vocês nas segundas-feiras, às 20 horas, e na quinta-feira, ao 12h30. Um beijo. Deixa eu ver se tem mais um comentário. Não. Um beijo pra vocês, uma ótima tarde. Obrigada, Luana. Obrigada, Ana. São gracinha demais vocês, viu? Compartilha aí com o pessoal. Obrigada. Um beijo.